Abram suas Bíblias, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Nós leremos do versículo 4 ao versículo 25. Vamos dar continuidade à série que já foi iniciada aqui, né, com o título Como Tudo Começou. Então esse é o título da série que está acontecendo aqui entre os irmãos. E a minha responsabilidade nessa noite é falar sobre a origem e formação do homem e da mulher dentro da criação de Deus. Eu tenho um desafio aqui muito grande com todos esses versículos aqui para passar para os irmãos. Então, o pastor Bruno, no domingo passado, até eu acompanhei o culto online, eu assisti o culto, pude acompanhar, e o pastor Bruno pregou sobre Gênesis capítulo 1, então ele falou sobre a criação. Então, todo desenrolar, todos os detalhes que aconteceram na criação, né? Encerrando na questão dos 7º dias, onde Deus descansou. O capítulo 2, ele não é uma continuidade aqui, mas ele vai abordar em detalhes sobre a criação, mais especificamente a criação do homem. Então, o capítulo 2 seria então agora detalhar a questão da criação, mas se tratando do homem e da mulher. Então, agora o capítulo que nós vamos ler, ele vai trazer algumas abordagens, né, com relação, pegando um pouco do gancho do capítulo 1, né, que ele dá aqui uma introdução para depois entrar na questão da formação do homem. Então ele faz um preparativo primeiro, para que depois depois o autor ele aborde o que Deus está tratando aqui com detalhes do capítulo 6, do 6º dia, no caso, né? Não do capítulo 6, mas do 6º dia. Vamos ler o texto? Gênesis, capítulo de número 2, versículos de número 4 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler a minha tradução é NVI, tá? Então se tiver um pouco de diferença, mas é a mesma palavra. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, nenhuma planta que havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No jardim nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro, no caso, 4 rios, tá, irmãos? O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o berilo e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush e o Gion. O terceiro corre pelo lado leste da Síria e o Tigre. E o quarto, o rio Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome.
Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos e às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono. Desculpa. E enquanto este dormia, tirou-lhe das costelas, fechando versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles serão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém? Então, irmãos, esse é o texto que nós iremos trabalhar aqui nesta noite. Nós vivemos nos dias de hoje, no mundo onde a velocidade e a tecnologia, elas dominam as nossas vidas. A nossa sociedade, ela valoriza a autossuficiência e a independência. Você pode perceber aí que todo mundo quer ser autossuficiente, autoindependente, onde quer que esteja. Até no meio, não só no meio secular, mas infelizmente às vezes até no meio cristão. E isso é um problema. Muitas vezes nós esquecemos que tudo o que temos nos provém dos cuidados do Criador. Ou seja, tudo que está à nossa volta, tudo que está à nossa mão para fazer, veio de Deus e pertence a Deus, e nós devíamos entender essas coisas e dar graças e glorificá-lo. É aqui, em Gênesis capítulo 2, que nós vemos como Deus, ele minuciosamente, ele mostra como formou todas as coisas, como ele trabalhou cada detalhe de um lugar para que o homem habitasse, não deixando o homem em um lugar qualquer ou vazio. E esse contraste, ele nos lembra a reconhecer que existe da parte de Deus para o mundo uma provisão do próprio Deus. Ou seja, é o nosso Deus quem sustenta e quem providencia todas as coisas no céu e na terra. E nós devíamos então dar graças a isso, sabendo que nós não deveríamos buscar as coisas achando que tudo é de acordo com o que nós queremos, mas entender que nós somos dependentes totalmente deste Deus, que providencia todas as coisas para nós. Além disso, na modernidade nós enfrentamos um contraste de lutas por identidade e propósito. Você percebe aí que o homem ele sempre está atrás de saber qual que é a sua identidade, a sua origem, e qual que é o propósito de vida dele, Ou seja, para que ele veio, por que ele existe. E aí o homem procura fazer isso, mas olhando para dentro de si mesmo, ou olhando para a sociedade, para ver se ele encontra nesse meio algumas coisas. A gente vai falar isso um pouco mais adiante, quando nós formos falar da formação do homem. É aqui em Gênesis capítulo 2, que o nosso verdadeiro valor, ele consiste em Deus, entendendo que nós fomos formados à imagem e semelhança deste próprio Deus. Ao olharmos para os tempos antigos, vemos que Deus não apenas criou o homem, mas também estabeleceu um propósito claro para a vida do homem. Então hoje, se tem uma das coisas que você tem que sair daqui entendendo, é qual o propósito de vida seu. Para que você foi criado, para que você existe. Essa é uma das coisas que precisa sair daqui entendendo isso. E entendendo que esse propósito claro nosso é de cuidar da criação e viver um relacionamento harmonioso com Ele. Nós não devemos desvalorizar a criação, que foi algo feito por Deus. Então, todo
aí aqui somos cristãos, então todos nós temos a responsabilidade para com o meio ambiente ou para com a criação de Deus, né? Quer seja os animais, quer seja o meio, né? Tudo a gente tem que ter que é Deus, e isso está na nossa responsabilidade. A gente percebe que o mundo caminha nessa forma catastrófica, não é por conta de Deus, mas é por conta do próprio homem, que tem feito várias coisas para prejudicar o próprio meio ambiente que ele vive, né? A gente percebe muito isso. Então, feito essa introdução, para que a gente dê a entrada agora nos versos que nós lemos, no Gênesis capítulo 2, aí, do versículo 4 ao versículo 6, nós vamos falar aí aqui um pouco o resumo da criação e os preparativos para a formação do homem. Então, aqui, do versículo 4 ao versículo 6, até parece que Deus está criando, parece que está havendo uma nova criação, e não é. Se trata da mesma criação. Quando o versículo começa, ele faz questão de fazer um link com o capítulo 1, dos versos 1 até os versos 3, quando Deus começa a criar todas as coisas. Então, ali nos primeiros versos, ali no 4, você vai ter esse link, onde ele vai remeter a gente a voltar a entender que Deus criou os céus e a terra. Então, esse é o princípio, Deus criou os céus e terra. Ele está fazendo esse link. Quando ele usa a palavra que é comum aqui, a palavra no versículo 4, a Gênesis, é que não está, na minha tradução não está assim, mas ele vai falar, a Gênesis do Senhor, ou seja, ele diz aqui, ó, essa é a história das origens. Essa palavra origem, ela remete a Gênesis, ou seja, que é até onde deu o título do livro de Gênesis, ou seja, o princípio. Então ele está dando aqui agora um resumo do que aconteceu anteriormente, para que você foque nisso e entenda o que vai acontecer logo a seguir. Então, por exemplo, essa palavra Gênesis, ela sempre vai estar ligado a princípio, começo ou genealogia. Por exemplo, lá no capítulo 5 vai falar da genealogia de Adão, ou seja, quando tudo começou com Adão e deu a origem de todos o resto. Então, é o princípio, o começo, essa palavra. Com isso, o texto ele vai enfatizar que antes que o homem e a mulher fossem criados, antes que Deus desse a existência ao homem, o Senhor então ele começa a providenciar as coisas para que o homem então venha à existência. Então, antes que Deus formasse o homem, a sua imagem e semelhança, Deus então ele faz um preparativo para um lugar onde colocar esse homem. Deus não larga o homem em qualquer lugar. Ele primeiro estabelece um local para que o homem viva. Charles Spurgeon, eu gostei da fala dele com relação a esse assunto do preparativo. Ele diz o seguinte: Deus não colocou o homem formado à sua imagem e sua semelhança em uma casa sem mobília ou em um mundo vazio. Ou seja, qual que é a ideia? Antes que Deus formasse o homem, Deus não formou o homem para depois pensar onde colocaria o homem. Não. Deus primeiro providenciou todo o meio aonde o homem habitaria. Então, nós devemos entender que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, de organização. Deus não é um Deus de bagunça, né? Porque criar o homem antes que ele tivesse pensado num lugar seria uma desordem, né? Então, pense que Deus ele sempre está estabelecendo todas as coisas nos seus mínimos detalhes. Deus sempre está pensando em tudo antes que qualquer coisa venha a acontecer. Então, Deus primeiro cria céus e terras, aquilo que vocês já viram o pastor Bruno pregar, para depois criar o homem. Este também é o Deus dos crentes, tá? Embora a gente passe por muitas dificuldades, embora a gente passe por muitas situações difíceis, embora a gente venha a sofrer algumas coisas, nós devemos entender que o nosso Deus não nos abandona. Assim como Deus sempre providenciou, lá já no início, no princípio, Ele providenciou tudo para que o homem viesse a existir, Deus também está cuidando dos seus filhos, Deus também cuida de nós, seus filhos, né, providenciando o que é necessário para as nossas vidas. Não, às vezes, aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário para nós. Esse Deus providencia essas coisas dessa forma. Então, se há uma necessidade, Deus está estabelecendo isso para as nossas vidas. E aí, Deus ele faz dessa forma e pede para que nós descansemos nele. Quem lembra aqui do Sermão da Montanha? Quando Jesus começa a ensinar lá no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6,
versículo 31 a 33, o que Jesus disse para nós? Está escrito assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas essas coisas procuram os gentios. De certo, vosso Pai Celestial sabem que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, as suas justiças, e todas as coisas serão acrescentadas. Então percebe? O Deus que você serve sabe o que você precisa. Isso é lá desde o princípio. Quando ele já foi criar Adão, ele sabia do que Adão precisaria, do que seria, o que ele sentiria necessidade, e antes que Adão sentisse isso, Deus já providenciou. Qual a necessidade que você está precisando? Esse Deus não mudou, ele ainda continua sendo o mesmo, o Deus de provisão, o Deus que sempre sabe o que precisamos, e o que ele deseja é que nós descansemos nele, assim como o homem descansava lá no princípio de todas as coisas. Agora, um fato interessante também aqui, nesses versos, é que a palavra Deus, agora, nesses versículos, ele vai mudar. A palavra anteriormente, que o Bruno, por exemplo, no capítulo 1 usou, a palavra era Elohim, que quer dizer Deus ou divindade, e para os judeus, o Deus criador dos céus e da terra. Agora, o nome vai mudar. O nome que vai ser colocado agora aqui, que Moisés vai usar, é o nome Yahweh, ou Jeová, né? E a troca dessa mudança agora, ela é significativa, porque é esse nome que sempre está sendo estabelecido, né? E na verdade, aqui é usado o nome do próprio Deus, ou seja, o nome verdadeiro de Deus, que no caso nas escrituras, ele é aquela letra do tetragrama, né, que é o YHWH. A gente não sabe qual é o significado dele, porque esse significado se perdeu ao longo das gerações do povo de Israel. Por quê? Porque o povo, ele tinha medo de pronunciar o nome de Deus, porque lembra da lei? Não usarás meu nome em vão. Então, por conta disso, para o povo não pecar, para o povo não ser fulminado por Deus em usar o nome dele em vão, o povo parou de usar esse nome, substituindo por outro nome. Sempre El e alguma outra palavra que significasse o nome de Deus. Agora, num estado geral, esse nome é o nome de Deus usado como o Deus da aliança, o Deus que faz pacto. É o Deus que sempre fez um pacto com o povo de Israel, se revelando a Israel, sendo ele o nome Deus, sendo ele Jeová. Que é ao mesmo tempo esse Deus, ele continua e ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é quem se revelou, esse Deus agora, também nesse nome, é o mesmo Deus que se revelou a Moisés, trazendo esse nome. E aí a gente sabe que o sentido desse nome que Deus se revelou a Moisés, lembra quando Moisés pergunta para Deus, mas quando eu for ao povo de Israel, quando eles perguntarem, quem é o Deus que te enviou? O que eu direi para eles? Aí Deus fala para eles, você dirá que o eu sou me enviou. Então essa é a palavra, ou esse é a forma que Deus se revelou a Moisés, é usando esse nome que tem o sentido disso, o eu sou. Então esse é o povo, esse é o Deus do povo de Israel, e ele também é o Deus, o nosso Deus, né? E esse nome, que é o pacto, que é a aliança, o Deus da aliança, ele vem também, está atrelado também ao próprio Jesus. Lembra que Jesus, quando ele vem, ele também se declara sendo o eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sou a videira, eu sou o caminho. Então esse mesmo Deus, que ele também, Jesus, que é o enviado de Deus, também tem esse nome, mostrando que ele é o Deus, e agora também não só o Deus de Israel, mas sendo também o Deus da igreja. Então, esse nome vem aqui para mostrar que Deus é o Deus de aliança, e vai fazer agora uma aliança com o homem, formado à sua imagem, conforme a sua semelhança. E esse Deus, esse Jesus que é o nosso Deus, o apóstolo Pedro, ele vai que
nós fomos resgatados por Jesus, né? Lembra que esse Jesus foi quem nos resgatou das nossas maneiras fúteis de viver. E como Jesus nos resgatou? Pelo seu precioso sangue, que já existia antes da fundação do mundo, conforme Pedro vai dizer, que o cordeiro que foi morto antes da formação do mundo. Então aqui é para estabelecer o nome de Deus e o Deus que trabalha providenciando todas as coisas e o nome dele. Agora, ainda não havia chovido, né? O texto vai dizer aqui que a chuva ainda não aconteceu para poder irrigar a terra. Então, o que Deus fez? Deus então fez um plano, um sistema, onde um vapor, aqui a palavra é vapor, que subia da terra e irrigava toda a terra, ou aguava a terra ali, para deixar o solo bem preparado. Esse aqui já é uma estratégia de Deus para o que vai acontecer logo a seguir, que é a formação do homem, ou seja, que é onde Deus vai criar ele do pó da terra. Isso tudo é um preparativo para a chegada do homem. Então Deus já criou céus e terra, agora Deus vai dar continuidade criando o homem do pó da terra. Agora, nós entramos no versículo 7, na formação do homem. E como que dá? Obrigado, os irmãos deixaram aqui a água, mas obrigado. Então aí em Gênesis capítulo 2, versículo 7, agora a gente vai ter agora a formação do homem, a criação do homem. A ideia, no versículo 7, qual que é a ideia? O que o autor ele quer passar? Que quando Deus ele vai formar o homem, é como um artesão que está trabalhando numa escultura, que está trabalhando na sua arte. A ideia é como se Deus pegasse, com as próprias mãos o barro, moldasse aquele barro e fizesse o boneco com todos os seus detalhes, tudo certinho ali, para dar vida a esse homem. A ideia que tem é essa, é Deus pegando o homem com as próprias mãos. Agora, é claro que não é dessa forma, porque Deus não tem mão, Deus não tem pé, Deus não tem olhos, Deus não tem... Essa forma que a gente usa, nos termos teológicos, se chama antropomorfismo, que é o quê? Que é quando a gente traz a característica humana para Deus. Por quê? Porque a gente lembra que Deus é Espírito, E Deus sendo Espírito, conforme está lá em João, capítulo 4, Deus é Espírito. Então Deus não tem forma humana, mas Deus se revela numa forma humana para que a gente entenda como que acontece, porque no formato de Deus a gente não entenderia. Agora, a ideia total aqui passada é claro, gente, que Deus trabalhou o homem em seus detalhes e todos os seus cuidados ali, direitinho, com toda a complexidade que existe, que nós temos hoje. Mas não foi Deus pegando o barro, mas formando ele. Mas uma diferença entre a criação do mundo e a criação do homem é que o mundo Deus diz, haja, aconteça, haja isso, haja aquilo. Na formação do homem não, aqui o texto ele para dar realmente esse clima de que agora Deus parou, e agora Deus vai trabalhar na formação, na criação do homem. Então, você não é obra do acaso, você foi trabalhado por Deus, o homem foi trabalhado por Deus nos seus detalhes. Agora, qual material que Deus usou para formar o homem? E é claro que vocês, como bons crentes, vão dizer que o homem foi formado do pó da terra. Agora, interessante, que o homem foi formado do pó da terra, e não diretamente da terra. O que o autor ele quer passar aqui? É a fragilidade com qual o ser humano foi criado. Ou seja, para que o homem não se sinta num valor estimado no seu material. O homem não se ache demais. Por quê? Porque ele é pó, ele foi feito do pó. O valor não está na matéria, não está nessa matéria, mas está no que vem a seguir, do que Deus vai fazer. E o que Deus vai fazer? Vai soprar o fôlego de vida do homem. Aqui há o valor estimado. Aqui, por quê? Porque a matéria em si não é nada. Mas o fôlego recebido de Deus, isso é por quê? Porque nós recebemos
diretamente da parte de Deus o ser de Deus. Por quê? Porque nós recebemos de Deus os seus próprios atributos, né? Como bondade, justiça, amor, paz. Essas coisas nós temos por quê? Porque são atributos de Deus, os atributos comunicáveis de Deus nós recebemos. Por isso, é disso que vem a questão até da imagem e semelhança de Deus. Porque nós não somos imagem e semelhança na matéria, mas nós somos nos princípios dos atributos de Deus, os comunicáveis, e na questão moral, em saber o que é certo e o que é errado. Isso não parte de nós, isso parte do próprio Deus, que nos criou. Agora, como eu falei de tributos, só para eu fazer um adendo, que eu gosto de fazer sempre os adendos, nós não recebemos de Deus os seus atributos incomunicáveis. Os que são os atributos incomunicáveis? Onisciência, onipotência. Isso não tem o homem, né? Onisciência e onipotência só quem tem é Deus. Ele é conhecedor de todas as coisas, ele é poderoso para fazer o que ele quiser, né? Eterno, Deus não tem começo, meio e fim. Isso é atributo de Deus, não é um atributo nosso. Embora nós futuramente gozaremos da eternidade, mas nós não fomos criados, nós não somos seres eternos. Nós temos um princípio e nós temos um fim, no caso, né, sermos eternos. Futuramente, quando Cristo vier, ou quando aconteceu o arrebatamento. E assim, irmãos, todo esse detalhe que as Escrituras ele está colocando, é para falar que o homem não é fruto do acaso, que o homem não é fruto da teoria evolucionista, né, onde que nós somos a evolução de um ser animal. Nós não somos, né? Não somos descendentes do macaco, né, como diz a teoria evolucionista, né, que daí foi evoluindo. Não, nós somos frutos do próprio Deus. Foi Deus quem criou o homem, né? Então Deus é quem estabeleceu. Então nós somos pertencentes a Deus. Deus é quem criou o homem dotado, entenda isso, Deus criou o homem dotado de inteligência, um ser intelectual. O homem era um ser inteligente e intelectual, tá? E essas são as coisas também que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas aqui a gente já elimina em pensar que o homem é pré-histórico. Não existe um homem, tá? Porque o homem já foi dotado com inteligência. Aquele ser, né, que a gente vê nos livros de história, né, parece um macaco ali, vai evoluindo, vai aprendendo a fazer fogo. Não, Deus já dotou o homem de inteligência. É claro que o homem, ao decorrer da vida, ele vai aprendendo coisas, mas Deus já dotou o homem com inteligência e não como um ser pré-histórico. Agora aí, o Éden, o local de habitação do homem e da mulher, que vai estar aí no versículo 8, versículo 9, 21 e 22. Esses versículos vão mostrar agora Deus formando um jardim, né, e colocando ali o homem e a mulher. Primeiro o homem e depois vindo a mulher. Agora, o lugar que Deus, apesar de Deus ter criado os céus e a terra, e já os céus e a terra ter a sua maravilha e a sua abundância de recursos, ainda assim Deus não cria o homem e coloca o homem, homem, né, eu te formei, agora você se vira aí, que eu já proporcionei um monte de coisa aí, a terra está cheia de coisa para você poder viver. Não foi assim que Deus fez o homem. Antes ainda que Deus formasse o homem, Deus ainda forma um jardim. E qual que é a ideia do jardim? A ideia do jardim é um local, né, até a palavra Éden significa paraíso, né, o sentido disso, um lugar de maravilhas, ou seja, o Éden é um lugar perfeito, e esse local que é o Éden, seria o local onde o homem e Deus se relacionaria, né? Então Deus cria um lugar específico, onde ele estará em contato diretamente com o homem, e o homem cuidando daquele lugar que Deus providenciou. Então ali seria o local de relacionamento entre o homem e Deus. Sempre aqui, e aí o Gênesis já dá a ideia para o futuro também, em que um dia, né, a gente agora vivendo nesse mundo caótico, mas com a graça de Deus ainda podemos viver um pouco, mas um dia Deus também já tem um lugar reservado para nós. Não é isso que diz as Escrituras?
Deus falou assim, eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. E este lugar, para que é esse lugar? Para que todos os crentes possam viver eternamente com Deus, naquele relacionamento que o homem já tinha com Deus desde o princípio. Então aqui já tem essa ideia de que existe um lugar, e esse lugar é um lugar onde o homem pode novamente ter um relacionamento perfeito com Deus como ele tinha. Então Deus cria esse lugar e coloca o homem ali que vai governar e dominar aquele lugar. Ou seja, a característica do próprio Deus que providenciou todas as coisas. O homem que foi criado por Deus, ele é um representante diretamente de Deus. Ou seja, na terra, um homem agora, ele é o embaixador de Deus, ele é o gerente de Deus para tomar conta de toda aquela coisa que está ali, né? Não tem aqui, mas mais para frente eu vou abordar esse assunto com relação ao trabalho, mas é só entender que o homem que está gerenciando ali, ele tem que fazer tudo aquilo para a glória de Deus. Então Deus cria este lugar para que o homem possa ter um ambiente agradável e que possa glorificar a Deus em tudo que o homem faz ali naquele lugar. Aí nós temos então também as árvores que são plantadas no meio do jardim. Irmãos, a árvore plantada no meio do jardim não eram árvores que tinham frutos mágicos, tá? Come do fruto e passa a ter alguma magia que transforma uma coisa. Não. A árvore, ela é uma árvore real com seus frutos reais, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal, há um mito muito grande aí no mundo, que era uma maçã. A gente não sabe que fruto era esse, mas tem a característica da maçã, sempre quando vamos falar da árvore do bem e do mal. Agora, a saber é que essas árvores realmente não tinham nenhum poder mágico e nenhuma coisa mística, mas eram árvores reais com frutos reais. Aí aqui há um debate imenso entre os estudiosos, tá? Com relação a isso, que ela tinha ou ela não tinha, ela tinha um mistério, não tinha um mistério. Aqui o debate ele é grande quando você vai estudar com relação das árvores. Agora, deixando de lado os debates, o que é importante da gente saber? É importante a gente saber que as árvores elas eram reais e que elas tinham seus frutos reais, tá? E que, na verdade, a questão não está no fruto, mas está na ordem de Deus. Que é, não comerás. Ali onde está toda a questão. Porque Deus coloca aquela árvore ali no meio para testar o homem, né? Para ver se o homem, de fato, será fiel ou não a Deus. Aí, com relação à árvore do bem e do mal, uma das coisas que a gente tem que ter por certo é que esta árvore não era uma árvore mal, tá? Porque lembra que tudo que Deus criou era bom, certo? Capítulo 1, Deus cria todas as coisas e diz, isso é bom, isso é muito bom. Então, essas árvores que foram criadas por Deus, e aqui não é uma criação à parte, gente. Isso já é uma criação que está lá no capítulo 1, tá? Aqui só faz um reflexo o capítulo 2 só faz um reflexo de lá. Então, a árvore do fruto do bem e do mal, a gente não pode entender que era uma árvore má. Ela era uma árvore boa. Agora, a questão é que Deus deu uma ordem. E essa é a questão, que o homem deveria obedecer à ordem de Deus. E pegando o sentido de que a árvore não era má e que o homem deveria entender, e nós devemos entender que Deus não produz nada mal, conforme lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: quando alguém for tentado, jamais diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não é função de Deus tentar, porque Deus é bom, perfeito e maravilhoso. Então a tentação vem de Satanás e o homem ali, no caso, ele foi testado, mas a árvore ela era boa. Porque falo isso porque há muitas pessoas que pensam que existia uma árvore má lá no meio do jardim, e não era. A árvore era boa, a questão era que o homem não obedeceu a Deus. E é claro que vocês vão ver isso no próximo capítulo.
Então, o Éden, ele é um símbolo de lugar perfeito, de um relacionamento entre o homem e Deus, onde eles se comunicam muito bem, e ali o homem está em perfeita harmonia, tanto com Deus, como com a natureza, como com aquilo que foi criado. Agora, após a queda, a gente perde isso, o homem passa a deixar o pecado entrar no mundo, e todo o caos vai entrando no mundo, e o homem vai tendo os seus problemas. E aí, em Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21, vai dizer que a terra, esta terra que nós vivemos hoje, ela aguarda com grande gemido o dia em que os filhos de Deus há de se revelar. Que dia é esse? O dia que Jesus voltar. Porque quando ele voltar, ele vai restabelecer todas as coisas, e a terra geme por isso. A terra aguarda que os filhos de Deus sejam revelados, que venha esse momento perfeito e que volte tudo como era anteriormente. O homem tendo esse contato com Deus, e a criação também em perfeita harmonia com o homem e com Deus. Versículos 10 a 14, aí, a beleza e a diversidade da riqueza do Éden. Aí aqui a gente vai ter a descrição, né, de como foi criado esse jardim, e a beleza de coisas que tem nesse jardim, frutos à vontade, ouro, pedras preciosas, e até para você imaginar de que Deus não fez o homem do ouro porque ele não quis, tá? Não fez de pedra preciosa porque ele não quis, porque tinha naquele lugar, tá? O homem realmente é feito do pó para que ele só reconheça o seu estado e dê valor àquilo que Deus fez a ele. Então você vê aqui formado a terra, o Éden, no caso, de várias coisas preciosas. Agora, um ponto que chama atenção aí no Jardim do Éden é esse rio que quebra em 4 braços, que é um rio como se estivesse dando vida a todo aquele Éden, né? No caso de fazer ela produzir todos aqueles frutos, deixar a terra bem frondosa, né? Agora, esse rio, ele tem uma ligação no Novo Testamento com relação a Jesus Cristo. Que é quando Jesus tem aquele contato com a mulher samaritana, que ele pede água e ela nega dar água para ele. Aí ele fala assim: se você soubesse quem te pede, tu me pediria. E ele daria o quê? Água viva. Então, esse rio de água que dá a existência dessa água viva, esse mesmo rio, ele também está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 a 2, que diz que tem um rio que corre do trono de Deus, um rio da vida. Né? Então, sempre dando a remessa ao sentido, de que nós novamente voltaremos a tomar desse rio, ou já possuímos esse rio, que flui em nós, através do bendito Jesus, que está sobre as nossas vidas. Por quê? Porque é um rio que jorra para a vida eterna. Vocês têm a vida eterna? Amém? Né? Fomos alcançados por Cristo, e agora já não mais, né, vivo eu, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo para o Filho de Deus. Então, nós já possuímos essa vida eterna. Ela só não está concretizada ainda, né? Mas há de se concretizar, mas nós já a temos. Ou no concretizar, no caso, viver com o próprio Deus. Então, esse rio de água viva, ele tem um símbolo da eternidade, a bênção que flui diretamente do trono de Deus. E o que Moisés está fazendo aqui? Moisés ele está escrevendo e está ensinando o povo lá no deserto. Lembra, o pastor Bruno falou disso, o povo está parado no deserto, e Moisés está aqui ensinando o povo o princípio de todas as coisas. O povo estava indo para onde? O povo estava indo para uma terra prometida, a terra de Canaã, mas essa terra, ela é passageira, essa terra vai se acabar. Moisés está querendo dizer que existe uma terra que é melhor do que essa, uma terra que será conforme era no princípio, no Éden, quando o homem tem esse contato diretamente com Deus. Você já parou para pensar nisso? Porque será nós estarmos diretamente com Deus, vivendo com Ele, com o seu Filho, e agora numa vida que não se acaba,
que não existe mais nenhum desses problemas que nós estamos influindo aqui? Não vocês, porque eu imagino que vocês não tenham problema nenhum, tá? Eu tenho problemas, né? Amém? Mas Deus está nos remetendo a essa terra, a esse lugar. O Éden será o Éden futuro nosso, onde nós viveremos eternamente com Deus. Nós vamos passar agora dos versículos 15 ao versículo 17, sobre agora a missão e o propósito de vida do homem, de versículo 15 ao versículo 17. Então, hoje em dia nós vivemos, o ser humano, na verdade, ele vive freneticamente em busca do seu propósito, do seu valor de vida. O homem sempre está atrás de saber qual o propósito, qual a sua identidade de vida, né? Mas o homem sempre está buscando esse meio em si mesmo, né? Ou na sociedade, qual é o propósito dele para a sociedade, qual é o propósito dele consigo mesmo. E às vezes o homem tenta achar isso no casamento, dizendo, se eu casar, vou ser feliz. Aí casa, né, não vem felicidade. Fala, não, se eu tiver tal tipo de trabalho, eu vou ser feliz, eu vou ser completo. Aí ele tem o trabalho, ele consegue o que ele quer e ele não é feliz. Ainda continua vazio nele, né? O propósito e o sentido de vida ele não consegue identificar. Por quê? Porque o homem está buscando de uma forma errada. E eu não quero dizer, abro aspas, que essas coisas são coisas erradas, tá? Ter um bom trabalho é muito bom, casar é muito bom, tá? Isso tudo é bom e benéfico ao homem, mas não é esse o sentido da vida do homem. O sentido da vida do homem é outro para qual Deus o formou. O propósito para qual Deus formou o homem é para glorificar a Deus. O homem foi criado para glorificar a Deus. E quando Deus cria o homem e dá um propósito, Deus também já dá uma missão para o homem. E qual é a missão do homem? Lavrar e cuidar a terra. A palavra lavrar e cuidar tem o sentido de serviço, aonde o homem serve, aonde o homem trabalha. Então, esse é o sentido. Então, aqui a gente tem que quebrar o mito de que o trabalho foi depois da queda. Nossa, porque depois que Adão pecou, o trabalho é horrível. Não, o trabalho veio antes da queda. O trabalho não veio depois da queda. Agora, o homem trabalhava e não sentia enfado, cansaço, não tinha nenhum problema, né? Dor na coluna, e aí vai, né? Vários problemas. Então, o homem, quando trabalhava, não tinha esse tipo de coisa. Por quê? Porque Deus o fez literalmente para isso e para viver abundantemente em satisfação disso. Agora, quando o homem exerce a missão de Deus, que é de lavrar e cuidar a terra, o homem está glorificando. Porque o homem está cuidando daquilo que Deus fez, está providenciando, arando a terra, né? Literalmente aqui, Adão é um jardineiro que está arando e cuidando da terra, e ele está ao mesmo tempo glorificando a Deus, porque ele está colocando as coisas em ordem. E aí, por quê? Porque o glorificar a Deus não se trata só do trabalho, mas se trata de tudo aquilo que o homem faz e produz. Lembra lá, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, como que nós glorificamos a Deus? Diz o texto, assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eric, até o fato de comer o fato simples de comer, você glorifica a Deus. Por quê? Se você honra Ele com aquilo que Ele produziu, se você agradece a Ele pela comida que está na sua mesa, se você entende que foi providência de Deus, você glorifica a Deus, sabendo que é Ele quem te providencia todas essas coisas. E o homem era livre no jardim para comer de qualquer fruto que estivesse ali no jardim, né? Apenas não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, como disse Deus. A primeira vez a palavra negativa chega aqui, que é a palavra morte. Ela chega agora nesse contexto. E aqui eu quero trabalhar algumas coisas, não só isso, mas outras coisas. Mas começando com a questão da morte, né? Que o homem morreria se comesse da árvore do jardim. A primeira coisa que a gente tem que entender
que a palavra morte, no contexto geral, significa separação. A palavra morte significa separação. Primeira separação, a morte espiritual. A morte espiritual foi o que aconteceu quando Adão pecou. Vocês vão ver lá no capítulo 3, que o Bruno vai dar continuidade. Então, quando o homem peca, automaticamente a primeira morte acontece, que é a separação entre Deus e o homem, a ocorrer ali naquele momento. Eles são expulsos do jardim do Éden, não podem mais viver na presença de Deus. Então eles são expulsos do jardim. Morte e separação. Então a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Segundo, a morte física, que é o que ocorre em todos os homens. Você está vendo Adão andando por aí, em algum lugar? Passou Adão. Sua culpa, hein? Ninguém vê o Adão, né, hoje. Né? Por quê? Porque a morte ocorre para todo ser humano. Então, essa é a questão. E qual é a separação? A separação do corpo físico e da alma. Então, você tem a separação da alma e do corpo. E o terceiro é a morte eterna. E o que é a morte eterna? A morte eterna é viver eternamente separados de Deus. No caso, né, os cristãos viverão diante de Deus porque tem Cristo, e aqueles que não tiverem Cristo viverão no inferno eternamente sem o próprio. Agora um outro detalhe aí, é a questão que o homem ele era inocente, mas o homem não era ignorante. Né? Tem muitas pessoas que dizem, mas Adão caiu porque ele não sabia, porque ele não tinha conhecimento. Irmãos, hoje você vai aprender isso. Adão era inocente, mas Adão não era ignorante. Adão sabia o que era certo e o que era errado. Adão sabia o que era bom e o que era ruim. Partindo de quem? Partindo do próprio Deus. Deus é quem ensinou para Adão o que era certo e o que era errado. O que é certo, Adão? Adão, é certo eu te digo, que é comer de todos os frutos. Mas é errado você comer da árvore que está no meio do jardim. A do conhecimento do bem e do mal. Então o homem sabia o que era certo e errado partindo do ensinamento de Deus. Então tudo que o homem sabia, ele tinha um reflexo do próprio Deus. O que é errado? Isso é errado. Deus estava ensinando o que era certo e errado. Então o homem entendia que certo e como verdade absoluta, o próprio Deus. O que Deus fala é verdade e é certo. E é por aqui que eu tenho que trilhar. O que é errado? É desobedecer aquilo que Deus falou. Agora, o que o homem não tinha? O homem não conhecia o mal por experiência. Adão não conhecia o mal por experiência, mas conhecimento do mal ele tinha, partindo do próprio Deus. E aqui, o texto, quando vai falar de bem e mal, e de morrerás, o texto já está te dando um spoiler para o próximo capítulo, que vai acontecer a tentação lá no Jardim do Éden. Então, aqui já está havendo preparativos para lá. Agora, a formação da mulher, que vai do versículo 18 ao versículo 23. Aqui nesse contexto, do 18 a 23, que é a criação da mulher, Deus, ele já percebe que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora, alguém que seja idôneo, esteja diante dele. Então, Deus, antes mesmo que o homem percebesse que não era bom que ele estivesse só, o próprio Deus já percebeu isso. E lembrando que, antes que Deus falasse que o sexto dia foi muito bom, isso só acontece, Deus só fala isso depois que ele cria a mulher. Antes de Deus criar a mulher, havia ainda uma brecha, Deus precisava completar a sua criação, que é o quê? Macho e fêmea. Então Deus precisava criar o homem e a mulher, porque a mulher veio como completude do homem, né? Ou para completar o homem, sendo ela também a imagem e semelhança do próprio Deus. E Deus faz, e a tarefa de dominar, talvez aqui também haja algum entendimento errôneo, a tarefa de dominar aquela terra, o Éden, né? Ele não foi dado só ao homem, ele foi dado ao homem e foi dado à mulher, conforme lá Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Né? Diz assim, ele criou Deus o homem, a sua imagem, a sua semelhança o criou. Homem e mulher os criou.
E Deus abençoou, e Deus se frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre toda a terra. Então, há homens e mulheres, o homem e a mulher governaria aquele lugar. Aqui nós temos alguns princípios que a gente vai ter que aplicar, né? A primeira coisa é que Deus faz os animais virem até o homem, e o homem vê aqueles animais, dá nome aos animais, mas o homem consegue perceber que cada animal tem o seu par. Deus fala, Adão olha, passa seu parzinho, passa outro parzinho, e fala, eita, só eu que não tenho parzinho nenhum. Então, vai passando, e você, cadê alguém? E aí o texto vai dizer que ele não acha ninguém que corresponda a ele, né? Versículo 20 aí, o homem não se achava a ajudadora idônea para ele. Então Adão percebeu que cada animal tinha o seu companheiro, mas ele não conseguiu achar ninguém que correspondia a ele. Ou seja, o animal não poderia ser o ser que pudesse corresponder ao homem em conexão, em intimidade, em trabalho, em serviço. O homem estava sozinho para aquela atividade, e por isso Deus fala até que o homem não é bom que o homem esteja só. Aí vem a formação da mulher. E como que é a formação da mulher? A mulher, ela é feita da própria natureza do homem. Então o homem e a mulher são feitos da mesma essência, né? Aí fala que Deus tirou a costela do homem, né? Aqui tem a aplicação da primeira anestesia, a primeira anestesia está aqui, né? Deus dá anestesia no homem, e o homem dorme profundamente, e aí Deus então tira uma costela. A palavra costela, no hebraico, no original hebraico, quer dizer lado, tá? Não necessariamente costela, mas do lado, né? É a palavra costela. E aí Deus tira, e aí Deus forma a mulher. E aí até onde o próprio Adão vai suspirar, lá no versículo 23, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, né? Agora, o que isso quer dizer? Quer dizer que homem e mulher, ambos têm a mesma conexão, ambos estão totalmente interligados, interlaçados, não se deveriam ver como rivais. Homem e mulher não poderiam se ver dessa forma, mas sempre ambos deveriam se ver como mesma natureza, não um superior e nem um inferior. Não existe superior e inferior, porque homem e mulher são todos iguais perante Deus, nessa questão. Na questão que eu acabei de falar do domínio e tudo. A diferença entre homem e mulher está no seu papel. Não é na essência, mas no seu papel. Em funções, homem e mulher são diferentes, mas ambos juntos deveriam dominar aquela terra, para dar glórias a Deus. Agora, em papéis seriam diferentes. Aí Adão sendo o líder, para o qual Deus deu essa tarefa a ele, ser o líder daquele local, e ser o líder junto à sua mulher. E ela sendo a sua auxiliadora, o ajudando. Aqui eu quero enfatizar uma outra coisa, que essa palavra ajudador ou auxiliador, ela não pode ser vista como uma conotação de ruim ou sem necessidade. Porque se eu olhar dessa forma, eu estou deturpando o texto. Porque se não houvesse necessidade, Deus não teria criado a mulher. E não é isso que o texto fala. O texto fala que a mulher foi criada porque havia uma necessidade no homem. E também não pode partir da mulher dizendo que não é necessário viver com o homem. Por quê? Porque se o homem não existisse, a mulher não existia. Percebe o que o texto está fazendo? O entrelaçamento que o texto está querendo dizer, que ambos não vivem um sem o outro. Eles devem viver de acordo com o que Deus estabeleceu, homem e mulher governando juntos. E aí, eu tenho aqui o texto de Coríntios, que vai falar exatamente sobre isso, da ordem da criação e os papéis distintos de homem e de mulher, conforme lá em Coríntios, capítulo 11, versículo 7, quando Paulo está tratando de uma questão cultural sobre autoridade naquele lugar. Ele vai falar que o homem não deve cobrir a sua cabeça, porque ele é a glória de Deus, e a mulher é a glória do homem, né? Ou seja, a mulher é a glória do homem. Assim como o homem reflete a glória de Deus, a mulher reflete a glória do homem. Isso deve ser visto como algo esplêndido, como algo maravilhoso. Entre homem e mulher,
ambos se identificando de uma forma muito bem estabelecida e muito bem relacionável. A mulher como companheira, como ajudadora do homem. Inteiramente, no texto, ele quer passar o seguinte sentido, que a mulher ela também foi formada para dar apoio ao homem. Isso aqui, o texto ele já está preparando o que também vai acontecer a seguinte. Por quê? Porque quando o homem precisasse de ajuda, ele deveria se apoiar na sua mulher. Ou a sua mulher deveria ser uma aconselhadora para ele diante da provação e do mal, que é o que vai acontecer no capítulo 3, no Jardim do Éden. Mas não é o que ocorre, porque ambos caem por falta de negligência, por falta de desobediência a Deus. Ambos falham nas suas missões, tanto o homem como a mulher falham na missão de obedecer a Deus, ou de apoiarem um ao outro, ou de se ajudarem um ao outro, dizer assim, não, isso é errado, não vamos fazer isso. Aí aqui eu quero trazer um questionamento. Às vezes as intrigas que tem entre casais, eles ocorrem porque vocês querem estar em lados opostos, sabe? Em vez de vocês estarem brigando em prol do casamento, vocês estão brigando para achar quem é o certo e quem é o errado. Isso acaba gerando muitos problemas, né? E isso acaba trazendo muitos desastres para a vida familiar. O certo seria homem e mulher se ajuntar para querer achar o problema que está no casamento, né? O que está gerando problema para o casal. Amém? Eu quero concluir aqui com cinco práticas aqui que o texto nos passa. Primeira prática é confiar na provisão de Deus. Irmãos, Deus criou os céus e a terra e providenciou todas as coisas. Você deve ter confiança de que esse Deus te providencia e te fornece o que é necessário para a sua vida, né? Confie em Deus, confie nele. Ele sempre é o providenciador de todas as coisas. Deus nunca desamparou os seus filhos. Ele nunca largou a nossa própria sorte, mas sempre esteve cuidando de nós. Segundo, valor inigualável do ser humano. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. Isso mostra que nós, apesar de sermos seres frágeis, que essa matéria não vale nada, mas o que vale é o que Deus estabeleceu em nós. Os seus atributos, os seus princípios, os seus valores morais estão em nós. Então, a primeira coisa, eu devo considerar a mulher, e a mulher deve considerar o homem como a formação de Deus, como o representante, ou a imagem e semelhança de Deus está contida em mim e está contida em você. Então, respeite o outro e não desvalorize o outro, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Tiago vai falar disso. Nós não devemos falar mal do outro, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E Deus implantou esses valores morais nos seres humanos, tendo o ser humano um senso de justiça, certo e errado, porque eles partem do princípio que Deus implantou isso em nós. Terceiro ponto, de prática, somos seres criados com propósitos, como eu mostrei aqui. Deus nos fez com propósito. Deus não nos fez um ser ignorante, irmãos. Deus nos fez um ser com inteligência. Deus colocou aí, né, cérebro na sua cabeça, então coloca isso em funcionamento. Né? Para de agir emocionalmente, para de agir pelo impulso. Deus te deu intelecto, Deus te deu capacidade. Resolva as coisas com sabedoria e diante da graça de Deus, porque Ele dá sabedoria a quem pede. Né? Isso que diz Tiago, peça que Deus vai dar. Né? Então, isso está sobre nós. Somos a imagem e semelhança deles, e esse é o valor, e Deus nos colocou com propósito. Seu propósito, glorifica a Deus. É a minha pergunta, você está glorificando a Deus? Você tem glorificado a Deus pelo seu trabalho, você tem glorificado a Deus pela sua família, pelos seus filhos, pelo que está acontecendo de bom na sua vida, você tem glorificado a Deus? Ou as coisas que tem te feito amadurecer, você tem glorificado a Deus? Se não, será que não tem, na hora de pensar em glorificar a Deus, dando honras a Ele por tudo que Ele é e tudo que Ele faz? Quarto ponto, de aplicação para nós, reconheça e aceite o gênero determinado por Deus, que é uma coisa que eu não entrei. Irmãos, quem determina o gênero, a questão do sexo, é Deus. É Deus em que diz homem e mulher.
não é o ser humano, não é as teorias que o ser humano quer aplicar. Irmão, cultura muda em todo o tempo. Hoje o que os homens estão amando, amanhã eles estão odiando. E hoje o que eles estão odiando, amanhã vão estar amando. A cultura muda, mas o que não muda é a palavra de Deus. O que não muda é a verdade de Deus. Então Deus é quem diz o que é certo e o que é errado. Qual é a formação biológica? É Deus quem determina isso e não o ser humano. Apesar de a gente estar vivendo em tempos muito complicados, muito complexos, mas nós devemos confiar que ainda a palavra de Deus é verdade. E que é Ele quem dita essas coisas. Nós devemos viver em obediência disso. Confie no propósito divino e viva de acordo com o planejamento dado pelo Criador. Qualquer crente que passa por tentações e sentir... pode haver, irmãos, crentes que passem por tentação de gostarem do mesmo sexo. Isso determina ele não ser um crente? Não. Se ele gosta do sexo, isso não determina que ele não pode ser um crente. O que ele não pode? Ceder à tentação. Um ex-alcoólatra pode ser crente? Pode. Se ele servir a Cristo, se ele se arrepender dos seus pecados, ele pode ser um crente. Assim como aquele que de repente goste da pessoa do mesmo sexo, se ele se arrepender e viver uma vida sempre confrontando a tentação dele, ele pode ser um crente fiel, né? Digo isso porque a gente tem passado por momentos muito difíceis, a gente tem que aprender o que Deus nos ensina, né? Todo aquele que resiste à tentação, todo aquele que se arrepende e confia em Deus, pode ser um crente fiel e verdadeiro, porque quem sustenta ele não é ele mesmo, porque quem nos sustenta não somos nós, quem nos sustenta é o próprio Deus, é o Espírito Santo que nos faz caminhar. Agora, quem possui esses impulsos, leve a Deus em oração, confie no Senhor, peça ajuda a pessoas que possam te ajudar a enfrentar esse desafio, desse problema, para que Deus possa caminhar com você. Busque pessoas maduras que o ajude a caminhar dia a dia a você vencer essa tentação. Irmãos, nós não fomos feitos para caminhar sozinhos. Nós já somos igreja por conta disso. É um apoiando no outro. A Bíblia diz que nós somos família de Deus. Se eu não puder contar com a minha família, com quem eu vou contar? Irmãos, seja aberto para que os outros venham reconhecer você. E aí eu quero terminar falando sobre o celibato. Você que tem o dom do celibato, homem, mulher, jovem, criança, não tenha isso como errado. Isso não é um erro, isso não é pecado. Ser celibatário é um dom de Deus. Deus te chamou para isso, para que você viva isso e se apoie em Deus com relação a isso. Você é chamado por Deus para servir melhor. Aquilo que os casados não podem fazer com o tempo, você que é celibatário, solteiro, pode. Isso é graça a Deus, te chamando para servir de uma melhor forma a comunidade, a essa igreja local. E aí só um aviso ou uma atenção para a igreja. Irmãos, não fique cobrando os jovens e adolescentes de casar. Não fique fazendo pressão social sobre eles. Por que não casou? Quando que vai casar? Não fique fazendo essas pressões, porque de repente você pode estar pressionando um jovem ou uma jovem que tem o dom do celibato a cometer pecado querendo se relacionar com alguém. Procure entender qual é o dom que está na vida dele. Se é o dom para casamento ou se é o dom para celibato. Se nós começarmos a viver assim, Deus abençoará-nos as nossas vidas e nos fará caminhar cada vez mais de forma profunda e assim a igreja crescer cada dia mais. Amém? Uma oração rápida só para a gente finalizar. Pai, eu te agradeço por essa mensagem, que o Senhor continue a nos exortar e a nos ensinar. Pai, como é bom saber que o nosso princípio está em Ti, saber que o Senhor é o nosso Deus e que providencia todas as coisas, e que cada um de nós temos o nosso valor que está contido em Deus, no Senhor, e que um dia, Pai, nós deixaremos esse plano para viver como era anteriormente, falando com o Senhor face a face, que é o que promete Jesus. Te agradecemos. Amém.